Nação rubro-negra, abram os olhos porque o que eu vou revelar agora é simplesmente inacreditável. É uma manobra de bastidor que mostra como o Flamengo se comporta como o gigante que é. A bomba que está explodindo no mercado da bola é o acerto totalmente inusitado e monumental entre Flamengo e São Paulo pelo volante Marcos Antônio. O Flamengo não desiste, o Flamengo é obstinado. E mesmo com o jogador lá no Morumbi, o Mengão conseguiu uma cláusula de preferência de compra. É isso mesmo que você ouviu. Se qualquer time do planeta Terra tentar tirar o Marcos Antônio do São Paulo, os caras são obrigados a ligar para a Gávea e perguntar se o Flamengo quer cobrir a oferta. É o Flamengo colocando o pé na porta e dizendo: esse jogador é nosso desejo e ninguém vai atravessar sem a gente dar o veredito. É uma estratégia de autoridade máxima, que mostra que o Mengão não entra em jogo para perder. Vamos analisar a fundo a loucura dessa história, porque isso vem desde 2024. O Marcos Antônio era um desconhecido na Lazio, até que o radar do Flamengo, que é o melhor do continente, apontou para ele. O Mengão despertou o interesse do Brasil inteiro no moleque. Por um detalhe, por uma negociação que não fechou na época, ele acabou parando no São Paulo. Mas o Flamengo é o Flamengo, nação. A gente não esquece um alvo. O São Paulo teve que pagar 26 milhões de reais porque o cara bateu as metas. E agora eles estão pedindo 62 milhões. É um valor absurdo? É. Mas para o Flamengo, o dinheiro é consequência da busca pela excelência. Eles dizem que ele é inegociável agora, mas essa cláusula de preferência é o cerco se fechando. É a prova de que o Marcos Antônio é o sonho que vai virar realidade no meio do ano. Questionem comigo a necessidade disso. Muita gente pode falar: mas o Flamengo já tem muito volante. Será mesmo, nação? Olhem a realidade nua e crua do nosso elenco. O Saul, que chegou com status de estrela, está se recuperando de uma cirurgia gravíssima no tendão de Aquiles. O De La Cruz, que é o nosso motorzinho, vive com a minutagem controlada por causa desses problemas crônicos no joelho. O Jorginho já está com 34 anos. Não dá para exigir que ele jogue 70 jogos no ano na intensidade que o Felipe Luiz exige. E o Alan? O Alan simplesmente não faz parte dos planos. Então, quando você olha para o campo e vê que precisa de alguém com a dinâmica do Marcos Antônio, você entende que esse acerto inusitado é uma jogada de mestre da diretoria. Comparem com o passado. Quantas vezes o Flamengo perdeu jogadores para rivais porque não teve a agressividade de colocar uma cláusula dessa? Agora, o jogo mudou. O São Paulo pode até ter o jogador no papel hoje, mas o Flamengo é quem tem as rédeas do futuro. É uma narrativa de poder. É vergonhoso para os adversários terem que aceitar que o Flamengo dita as regras até dentro do contrato deles. O Marcos Antônio tem exatamente o que o Felipe Luiz gosta: passe refinado, visão de jogo e uma transição defensiva que o Pulgar e o Everton Araújo precisam de um complemento à altura. O Flamengo está prevenindo uma crise no meio de campo que pode acontecer se o De La Cruz precisar parar de novo. Sabe o que isso significa na prática? O Flamengo colocou uma coleira contratual em um dos melhores jogadores do rival. Ao garantir a preferência de compra, o Mengão praticamente travou a valorização do Marcos Antônio para o mercado externo. Que clube da Europa vai querer entrar em um leilão, sabendo que no final das contas o Flamengo tem a palavra final e pode cobrir qualquer centavo? Isso é estratégia pura para forçar o São Paulo a negociar nos nossos termos no meio do ano. E tem mais, essa movimentação é um atestado de que a nossa inteligência de mercado não esquece um alvo. O Marcos Antônio foi descoberto pelo scout do Flamengo lá na Lazio. O São Paulo atravessou a negociação em 2024, mas o tempo provou que o Mengão estava certo. Agora, o clube paulista se vê obrigado a dar essa preferência porque sabe que, se precisar de caixa, o único clube no Brasil com bala na agulha para pagar 10 milhões de euros à vista é o Clube de Regatas do Flamengo. É vergonhoso para quem tenta competir com a gente ver o Flamengo mandar no destino de um jogador que nem veste o nosso manto ainda. Isso mostra que o projeto de 2026 é de hegemonia total. O recado está dado. Se o Flamengo marcou, o Flamengo busca. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, mas o destino dos grandes craques do Brasil é o Ninho do Urubu. O Marcos Antônio já é nosso, só falta o São Paulo assinar o recibo de entrega. Mas eu quero saber de vocês, nação. Vale a pena pagar 62 milhões de reais no meio do ano em um jogador que o São Paulo comprou por menos da metade? Ou o Flamengo está certo em mostrar que, se o jogador é bom, o preço é o que menos importa? Para mim, isso é investimento em título.
O Marcos Antônio na mão do Felipe Luiz vira um monstro. Ele tem o DNA do Flamengo, ele é inteligente, ele é moderno. O fato do São Paulo ter sido obrigado a aceitar essa preferência de compra mostra que o Flamengo tem uma força de negociação que ninguém mais tem no Brasil. É monumental o respeito que os outros clubes têm que ter pela nossa canetada. E digo mais, isso é uma estratégia para blindar o elenco. Se o mercado europeu vier para cima do Marcos Antônio, o São Paulo é obrigado a avisar o Mengão. Imaginem a cena. Um time da Premier League chega com 10 milhões de euros. O São Paulo se anima e o Flamengo diz: "Espera aí, eu cobro". Isso é soberania, é tratar o mercado como quem realmente é o dono da bola. Enquanto os outros se preocupam em pagar salário, o Flamengo se preocupa em dominar os ativos do futebol brasileiro. O Marcos Antônio é um encaixe perfeito para esse time de 2026 que precisa de oxigênio no meio de campo. A análise visceral aqui. O Alan está fora dos planos, isso já é fato consumado. O espaço está aberto. O Felipe Luiz precisa de peças que entendam o jogo de posição, que tenham a coragem de quebrar linhas. O Marcos Antônio faz isso com uma facilidade que irrita os adversários. O São Paulo diz que ele é inegociável para tentar valorizar, mas eles sabem que no final do dia, se o Flamengo quiser, o Flamengo leva. É uma questão de tempo, é uma narrativa de justiça para quem descobriu o jogador lá atrás na Lazio e viu o rival atravessar. Agora a revanche vem em forma de cláusula contratual. É histórico. O Flamengo é grandioso e essas jogadas de mestre nos bastidores são o que garantem que a gente continue no topo. Não é só o que acontece no gramado, é o que acontece nas salas de reunião. O acerto com o São Paulo é estranho, é inusitado demais, mas é eficaz. O Marcos Antônio já está com um pé no ninho do urubu, só falta o outro. A gente vai ter que aguentar ele no Morumbi mais alguns meses, mas sabendo que a preferência é nossa, o torcedor pode dormir tranquilo. Ninguém rouba o que o Mengão já marcou como seu. Em resumo, o Flamengo fechou um acordo de preferência de compra com o São Paulo pelo volante Marcos Antônio. Se qualquer proposta chegar pelo atleta, o rubro-negro tem o direito de cobrir e levar o jogador. O São Paulo pede cerca de 62 milhões de reais para fazer negócio no meio do ano, já que agora o considera inegociável. O Flamengo vê no atleta a peça ideal para substituir o espaço deixado por Alan e dar descanso a Jorginho e De La Cruz, além de suprir a ausência do lesionado Saúl. É uma jogada estratégica de bastidor que mostra a soberania financeira e técnica do maior do mundo. E aí, nação, o que você achou dessa jogada de mestre? Vale a pena esperar até o meio do ano e pagar essa fortuna pelo Marcos Antônio? Ou o Flamengo deveria ir atrás de outro nome agora? Comenta aqui embaixo porque eu quero ver a revolta ou o apoio da maior torcida do mundo. E já sabe, se você não quer perder nada dessa novela e de todas as notícias diárias, verídicas e viscerais do nosso Mengão, se inscreve agora, ativa o sininho e vem com a gente. O sistema tenta nos parar, mas o Flamengo é imparável. Tamo junto e rumo ao topo porque aqui é Flamengo.